abençoado? Né? O Senhor é bom, é lindo e sabe amar. Ele nos ama e Ele cuida de nós, né? Coisa linda. Deus abençoe ricamente a pastora Carla, o bispo Adevaldo. Deus abençoe vocês ricamente, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe a Irê. Os velhinhos ficaram com... vieram lá do sertão da Bahia. Os velhinhos, rapaz, vinha hoje para o culto, mas o frio deixou. Não estão acostumados com frio. Ah, meu Deus do céu, né? Mas eu creio que Deus vai preparar uma próxima vez. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui, viu, irmãos? É um prazer estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. Confesso que essa palavra mexeu muito comigo. Mexeu muito mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Capítulo de número 3. Eu confesso para os irmãos que Deus me deu essa palavra. Eu estava estudando outra palavra. Confesso que eu estava estudando Romanos. Mas quando foi ontem, o Senhor colocou no meu coração de uma forma muito clara para eu não ter dúvida nenhuma. Para pregar uma oração que o Paulo fez pelo povo, pela igreja do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. E nessa madrugada eu estava na minha casa, na casa da minha filha, né, que eu acho que eu vou embora no sábado. Eu vim para passar 12 dias, já tem um mês. Né, vai fazer o mês dia 4. Então vocês vão me ver bastante com a mesma roupa, tá? Não fiquem me chamando de bate e veste, não, tá? Porque eu trouxe roupa para passar 12 dias. Mas, né, o Senhor vai trabalhando. Tem um casaquinho ali que se deixar ele já anda sozinho. Então, eu confesso que a minha filha estava dormindo, meu genro estava trabalhando, porque ele agora trabalha à noite, meus netos. E eu ali meditando, e comecei a anotar algumas coisas, e eu confesso para vocês que o Espírito Santo abriu, assim, o meu entendimento. Eu botei as mãos na cabeça. E vou te falar uma coisa, se não tivesse ninguém dormindo, se eu estivesse sozinha na casa, eu ia gritar. Mas, olha, eu comecei a chorar, assim, com toda a minha alma. Eu comecei a chorar porque eu comecei a ler capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. O 4 não li, não. E eu li, aí depois eu fui li de novo. Aí que eu chorava. Porque é tão lindo quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. E o Espírito começa a abrir um leque assim na nossa mente. E então eu fiquei assim muito, muito feliz por aquilo que o Senhor estava ministrando, colocando, abriu minha visão para eu entender o amor dele por nós. E quando eu estava ali, quando o Marcão começou a louvar, eu comecei a lembrar e pronto. Aqui eu pude gritar e ninguém escutou, porque estava todo mundo. E eu comecei a lembrar de tudo que o Senhor colocou no meu coração na madrugada. Aí que eu chorei aqui mesmo. Vamos estar lendo, porque é linda demais essa oração. Efésios 3, capítulo 14, diz assim: por esta causa, essa Bíblia aqui é de um pouco diferente. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Santo é esse Deus grande e maravilhoso. Então, quando a gente começa a ler essa palavra, a gente começa a entender que aqui não tem oração nenhuma por chave de carro, ou por saúde, ou por porta aberta, ou por nada, nada, absolutamente nada que é físico. A gente começa a ver aqui essa oração e a gente começa a entender que Paulo tão somente quer que a igreja sinta e seja tudo aquilo que Deus planejou para que ela fosse. Para que cada um que tem Jesus como seu Senhor e Salvador venha a ser preenchido de uma forma plena, para que seja realmente uma lua cheia no meio das trevas, no meio de uma noite escura, para que realmente todas as pessoas que possam olhar para você e digam: que coisa mais linda! Não porque você é bonito, né? Não estou falando que você é feio, não. Mas eu estou dizendo que vão ver o esplendor da glória do Altíssimo em mim e em você. E só assim o nome dele será glorificado, através de cada passo que a gente dá. Porque o mundo está em treva. Então, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que Paulo ele foi ali para Éfeso, e ele ali ficou cerca de 3 anos, e ele levantou aquela igreja, constituiu aquela igreja, e nesse período que ele estava lá em Éfeso, ele começou a abrir igreja por ali, ao redor, e ali é onde ele levantou Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Sarde. Ele começou a levantar também Hierápolis, Colosso, que é tudo por ali por perto. E a gente começa a olhar e começa a ver um homem que botou aquela asa de ponta cabeça. Ele mexeu ali com tudo quanto é capeta. Ele entrou ali e mexeu com os pequenos e com os grandes. E a gente começa a olhar, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente fica maravilhado como Paulo realmente levava a sério a obra missionária. Como ele realmente se revestiu de tudo aquele que Deus preparou para os salvos se revestir. Ele disse: aquilo que é meu, eu quero é tudo. Eu não quero deixar nada para trás. Eu não quero negligenciar a obra de Deus na minha vida. Então, o que acontece? A Bíblia diz que quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que primeiro ele ficou ali trancado na Arábia, quando ele aceitou a Jesus, e ficou ali estudando, tendo as experiências com o Senhor, mas quando ele saiu para fora, ele foi a diferença. Olha aí, Jesus, o segredo. É profundo na terra. Ele abriu a boca e disse: sede meus imitadores. Será que a gente pode falar isso? Ele não estava falando isso para quem estava longe. Ele estava falando isso para quem estava perto. Então, tanto para quem estava longe ou para quem estava perto, olhava para Paulo e falava: tira o chapéu. O homem não cai em uma. O homem não cai em uma. Então, quando a gente começa a ver, a gente começa a entender que Paulo ali fez com que Satanás recuasse e caísse por terra. A gente sabe muito bem que lá em Éfeso era o lugar onde tinha o templo da deusa Diana. Sabemos que esse templo era um templo que era como se fosse, como é que diz? Uma obra. O Cristo Redentor é o quê? Uma maravilha do mundo antigo.
Ali era uma maravilha do mundo antigo. Então ali ela reinava com a sua idolatria. O misticismo ali, os demônios reinavam ali nas vidas. Só que a Bíblia vai dizer que através da vida de Paulo, o negócio ficou tudo de ponta cabeça, a ponto dos feiticeiros, a ponto dos idólatras pegarem seus livros de feitiçaria, irem para as praças para botar fogo à vista de todos. E o que o Senhor começou a falar comigo? O Senhor começou a falar assim para mim: se o seu evangelho está sendo aplaudido por todos, se preocupe. Aí o Senhor continuou: se a tua vida, no lugar onde você vai, se a tua vida, se o teu evangelho não destronar Satanás, aonde Paulo chegava, Paulo era Jesus? Não. Era comedor de arroz e feijão. Ele sentia os mesmos sintomas que nós sentimos quando somos caluniados, perseguidos, quando sentimos fome, quando estamos, muitas vezes, sem até o dinheiro para pagar as contas, pagar o aluguel. O sentimento que nós sentimos, ele também sentia. Só que ele estava desapegado das coisas do mundo. Era como se ele tivesse pego a cabeça e colocado dentro do céu, dado uma olhada em tudo que foi prometido para ele, e ele voltou, pôs o pé no chão e disse: isso daqui não me prende mais. Aí ele começou a olhar para os adversários, tudo aquilo que vinha para ali afligir, e ele via e dava de ombro, ele levava ao Senhor, ele orava ao Senhor, contando a situação, mostrando o que estava machucando, o espinho que furava, e quando o Senhor e se o Senhor não respondesse, ele ficava calado, mas quando o Senhor respondia, ele continuava calado. Por quê? Porque ele sabia que não era um espinho que ia parar o chamado dele, ou ia fazer ele ser um murmurador. Aí Deus falou comigo, Deus continuou falando comigo, e ele disse: você está entendendo? Meu Deus, é forte. Se você está hospedada na sua filha, você tem que influenciar aqui dentro. Quando você vai em um lugar, você tem que influenciar lá. Então o que acontece? Quando você chega, no domingo eu preguei, a luz, ela dissipa as trevas sem nenhum esforço. Nenhum esforço. Basta a presença dela. A presença dela. A presença dela. Então a Bíblia diz que a presença de Paulo em Efésio fez o principado que reinava no ambiente cair, se quebrar, a ponto que o inferno se levantou. Os pregadores de hoje estão querendo aplausos e tapinha nas costas. Mas a Bíblia diz que chamaram Paulo até de peste. Ele está revirando, está botando tudo de ponta cabeça. A gente precisa fazer isso. A gente precisa se levantar. A gente precisa fazer igual Paulo, entrar na Arábia, se trancar na Arábia, ficar 3 anos na Arábia trancado e dizer: eu quero ser completamente diferente do que eu sempre fui. Eu quero botar o pé no lugar e quero ver a idolatria cair. Esse negócio, a mãe,
é idólatra. O pai é idólatra. E o filho crente, claro, tem uma resistência sim. Mas eu duvido, se você tiver posição, eu duvido que ela não vai ver Cristo estampado em você. Por quê? Porque eles estão procurando os diferentes. Eles estão procurando aqueles que são completamente diferentes deles. E é exatamente isso que nós fomos chamados. Por que quando a gente aceitou Jesus, Deus já pegou a gente e levou a gente para cima? Não, não. Ele disse, você vai ficar na terra e vai resplandecer como a lua, como o sol, como as estrelas. Você será um astro e tem que brilhar, tem que brilhar, tem que brilhar. E o nome dele tem que ser glorificado na nossa vida. E ontem eu confesso que eu fiquei feliz. Ontem foi algumas pessoas lá na casa da minha filha, que foi o aniversário do meu neto de 7 anos. Aí a Tamires, a Thalita, o Gé estavam lá. E o Gé começou brincando com ele. E aí, essa sogra aí, vamos orar e jejuar para ela ir embora. E ele falava, não. Nossa, minha sogra é uma bênção aqui na minha casa. A minha sogra é uma bênção, não quero que ela vá. Não, eu não estou falando, nossa, viva a Dona Aparecida. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que emana de dentro de você, no ambiente aonde você vai, aonde você se hospeda, aonde você está. O que emana, o que você põe para fora, o que eles vê, o que você oferece. Aí quando se começa a ver a vida de Paulo em Éfeso, quando se começa a ver o negócio realmente... 3 anos, gente! 3 anos! Quanto tempo você está na empresa? Quanto tempo você mora naquela casa com os ímpios? Quanto tempo você vive com aqueles atribulados? Vamos se movimentar. O tempo está passando. Os dias são maus. Olha, está acontecendo tanta coisa. Não podemos perder tempo, porque Satanás está investindo todas as suas moedas. Ele está usando todas as suas armas. Ele está se esforçando o máximo que ele pode. É muita gente morrendo todo dia. É muita gente indo para o inferno. E a gente cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Nos preocupamos muitas vezes para comentar sobre coisas fúteis, coisas bobas. E ele está dizendo, tem muita coisa para você. Está ficando muita coisa para trás. Está deixando muita coisa para trás. Está negligenciando a porção que ele preparou para despejar na minha e na tua vida. Não espere que a pastora Carla seja uma bênção, porque ela é uma bênção. Ai, não espere. Não, eu quero que você seja. Senhor, sabe a pastora Carla? Eu não tenho inveja dela, mas eu quero ser assim. Eu quero me levantar. Eu quero dar um passo maior. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor desça e se manifeste a mim. Aleluias. A Bíblia vai dizer que Paulo, depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém. Lá ele foi preso e levaram ele, acho que foi para Cesareia, e ficou lá mais um tempo. E ele apelou para Roma, levaram para Roma. E a Bíblia diz que Paulo estava em cadeia. A Bíblia diz que quando Paulo escreveu este livro, ele estava preso. E você sabe que Paulo era um perigo da visão deles. Ele era perigoso a visão deles. Então não era um cárcere qualquer, era prisão no pé e na mão. Ele estava preso. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia vai dizer que ele dobrou o joelho, e não era normal um judeu orar de joelho. O judeu, ele ora de pé, com as mãos para cima. Mas eu quero dizer para você que Paulo se prostrou, e Paulo não pediu para Deus tirar ele de lá. Paulo não pediu para Deus quebrar aquelas algemas. Paulo não estava murmurando, ele não estava reclamando da situação que ele estava vivendo.
Ele intercedeu pela igreja, Ele intercedeu pelos irmãos, Ele intercedeu pelo povo, o povo de Deus. Por quê? Porque Ele estava preso o corpo. O que quer dizer isso para nós? Está querendo dizer que nada e nem ninguém pode parar o teu chamado. Ninguém pode parar você. Você só fica preso se você quiser. O corpo estava preso, mas ele estava livre. Ele estava livre para interceder. Ele estava livre para orar. Ele estava livre para evangelizar. Nada e nem ninguém parava ele. Qual é o teu problema em nome de Jesus? O que é que Cristo nos ensina? Cristo diz assim, ó, ei, invista no reino do céu. Invista no tesouro maior. Invista na pedra mais preciosa que existe. Buscai o reino do céu e a sua justiça. Mas e o meu problema? Pode ter certeza. Quando você focar lá em cima e dizer, eu quero aquilo para mim. Eu quero aquilo para mim. E você começar a buscar. Pode ter certeza que vai descer. O céu se abrirá. Você contemplará. Você verá coisas miraculosas. Deus falará com você. Você se levantará. Pisará em serpente e escorpiões. Os poderes das trevas não terão nenhum poder sobre a tua vida. Ei, eu quero dizer para você que quando você está cheio de vontade de ser a diferença para brilhar na terra, Deus é o maior interessado em te levantar. Ele vai tratar com você. Ele vai trabalhar no seu caráter. Ele vai forjar você. Para quê? Eu acho que eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Ninguém encontra Deus por aí. Encontra você. Encontra você. Encontra você. Acredite, eu comecei a bater na tecla. Eu comecei a dizer, eu quero te conhecer. E eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. E comecei a andar, e comecei a falar. E comecei a pedir, e comecei a gritar. Eu não queria saber de mais nada. Nada. E o pau queimando no meu lombo. E eu quero o Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu comecei a ter experiências. Mas experiências de pessoas olharem para mim na rua e gritar endemoniado de ódio. Verdade. De chegar perto de pessoa, a pessoa várias vezes. O que você tem? Isso na rua, em ônibus, isso com cliente. Assim, eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você. Aquilo que é bom, imite. Faça. Eu sei que está precisando de tanta coisa. Mas se você morrer, fica tudo para trás. O feijão fica no fogo, o menino fica na escola, a roupa fica na máquina. Busca aquilo que vai te dar um prazer eterno. Busca aquilo que compensa. Busca aquilo que realmente tem valor. Porque eu quero dizer para você que quando Paulo percebeu que tudo que tem aqui na terra é fumaça, quando ele percebeu que é como se fosse uma chuva, que tudo ia passar,
E se ele se apega nas coisas, se ele começa a olhar muito para as pessoas, se ele começa a olhar muito para alguns lugares que ele não pode, ele ia se perder, ele ia sair do foco e ia ser só mais um no meio da multidão. Paulo disse, eu não quero isso para mim. Eu quero me destacar, não como melhor, mas como um santo, que tem o caráter de Cristo, que fará a diferença para todo o inferno me respeitar. Ele estava preso e ele estava pensando no povo. Por quê? Porque Paulo sabia de onde aquele povo tinha saído. Paulo sabia que os demônios não estavam felizes. Você acha que os demônios que estavam em você estavam tão felizes? Paulo sabia que se não tivesse uma oração de intercessão, de humilhação, gritando nos pés do Senhor, pedindo para Deus, para que Deus viesse fazer algo sobrenatural, para que aquele povo que estavam na idolatria, que tinham aceitado a Jesus como seu Senhor, se eles não mergulhassem nas profundezas dos rios de Deus, para ver, contemplar a formosura, a glória de Deus, eles iam voltar para trás. Eles, se não voltassem para trás, iam serem hereges, iam serem religiosos, iam serem, para você entender, iam serem mais um fariseu, aquele que quer colocar doutrinas de homem. Paulo sabia que ia ser uma pedra de tropeço no meio do povo que queria realmente se consertar. E Paulo disse, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa pelaquela igreja. E ele se colocou na presença do Senhor. E a oração que ele faz, preso, com cadeias nos pés, com cadeia nas mãos. E você acha que a cadeia naquela época é igual de agora? Você acha que era? Ele era completamente resolvido, porque ele sabia que se ele morresse naquela hora, ou ali onde ele estava, ele sabia o endereço da casa dele. Ele sabia onde ele ia estar. Aí a gente começa a olhar, aí é onde eu comecei a ler o capítulo 1. A oração em resposta do que está falando no capítulo 1. Está falando do plano de Deus antes da fundação do mundo, para oferecer o seu filho, para morrer em nosso lugar. Está falando do que Deus usou a pastora Carla, também do que Deus usou o Marcão nos louvores, para nos levar para o centro da vontade dele, para que a gente venha a se tornar um adorador. Porque está falando do capítulo 1 dos planos de Deus antes da fundação do mundo para o seu povo. Tudo que ele projetou a teu respeito, sobre a tua vida, tudo que ele tem preparado para você, tudo que ele almeja que você faça, que você tenha. E é muito lindo o capítulo 1. Aí quando a gente entra para o capítulo 2, aí a gente começa a ver coisa linda, o capítulo de número 2. Ele diz, porque Deus projetou e disse, porque você estava morto. Eu estou dizendo que você não se moveu uma palha. Você não se moveu para ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Esse negócio de dizer não aceita Jesus porque não quer, é mentira. Um dia eu venho aqui para falar para vocês sobre isso, os 3 estágios da morte. É muito profundo, essa mensagem misericórdia é muito profunda.
Porque Deus mostra 3 estágios para nós. Ele mostra o morto dentro de casa, a filha de Jairo. Ele mostra o outro estágio, o morto no meio do caminho, indo para o cemitério, e mostra o outro em decomposição já. Os bichos já tudo. Entende? Então, a filha de Jairo não significa que ela já estava gelada. Talvez estava quentinha ainda quando Jesus chegou. Mas estava morta, tanto igual Lázaro. Entende? Eu estou querendo dizer aqui, através dessa palavra, que você não estava diferente de Lázaro. Os bichos nos comiam por dentro. Os bichos estavam acabando com nós. E está dizendo que ele, da mesma forma que ele foi até a tumba de Lázaro, ele foi até a sua tumba. Ele foi até você. O cara está no crack, não é porque ele quer, não. Ele está na tumba. Você acha que quando a menina de Jairo estava lá morrendo, morta, você acha que a mãe não abraçou minha filha e chorou e gritou e fez de tudo para ver se ela voltou? Ela continuou. Ela começou num processo. Você não acha? Imagina a viúva de Naim, o desespero daquela mulher. O único que podia ajudá-la. A esperança dela estava ali dentro daquele caixão. Você acha que ela não grudou naquele menino e gritou: não me deixa, eu não quero ser prostituta e nem mendiga. Não me deixa, não me deixa. Você acha que ela não gritou? E Marta e Maria então? Era só os 3. Imagina se Marta e Maria não fez de tudo para Lázaro não morrer. Morreu ou não morreu? Eu quero dizer para você que o meu marido está morto também. E eu quero dizer para você que eu já gritei muito no ouvido dele. Ele não me escutou. Mas a qualquer momento Jesus pode pegar a minha boca e pode gritar: Adalberto, vem para fora! Ele vai se levantar de forma milagrosa. Ele vai sair para fora sem eu colocar a mão. É Deus que liberta, é Deus que chama, é Deus que resgata, é Deus que se manifesta e chama aquele que está no monturo, que está na tumba fria de pecado. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Estava morto, tanto a menina de Jairo, quanto o menino da viúva de Naim, quanto Lázaro, os 3 estavam mortos. Teve grito, teve choro, teve desespero, teve tudo quanto é coisa. Nenhum levantou. Ei, Jesus vai chegar. Jesus vai chegar. Eu sei que tem muita gente chorando. Eu sei que tem muita gente desesperado. Eu sei que tem muita gente que está sem saber o que fazer. Eu sei disso. Mas Jesus também sabe. Ele vai de encontro. Ele vai. Aí ele está dizendo, preste atenção, vocês estavam mortos nos seus pecados. Por quê? O salário do pecado é? Entendeu? Então, se você que está aqui dentro da igreja, se você começar a brincar com o pecado, você está na tumba fria e está dentro da igreja, está morto, indo para o inferno e não entende. Porque quem está morto não tem consciência do perigo. Quem está morto não tem noção do mundo físico, da realidade, do perigo que está à sua volta. Entende? Não brinque com o pecado. Ele te mata, ele te mata.
Sai da prática do bicho, sai da prática. Porque senão você vai ficar morto e você vai achar que está vivo. Ei, está morto. Você, no ambiente dos vivos, onde está todos os vivos, mas está morto, está diferente. Entendeu? Então, pode falar o que falar. Está tampado. Está cego, não vê nem escuta. Não vê e nem escuta. Não vê e nem escuta. E aqui no 2 está dizendo, por isso que Paulo ora no 3. Está dizendo dos planos de Deus para o seu povo, antes da fundação do mundo. Aí mostra o pecado que mata, que estávamos mortos. Fala que Cristo nos vivificou, Ele nos deu vida. E fala que Ele tinha um muro entre judeu e gentil. Era como se Deus pegasse um martelo, entendeu? E quebrasse aquele muro de divisão. E uniu para formar a noiva. A noiva quebrou o muro através do corpo de Cristo naquela cruz. O muro foi destruído e Ele unificou judeu e gentil. Aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele vivificou para se tornar a noiva. Então a noiva tem que se adornar. A noiva tem que estar linda. A noiva não pode estar com defeito. Ela não pode ter cisco. Não pode ter sujeira. Não pode ter uma mosca no vestido dela. Não pode. Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque os olhos de todos estão sobre ela. Gente, quando o noivo entra é uma coisa. Gente, quando a noiva entra, a expectativa. Todo mundo quer ver o vestido. O vestido. O vestido. E eu quero dizer para você, as pessoas olham do pé à cabeça, olha o laço, olha as costuras, olha tudo, os detalhes. Você entende? Você entende? A noiva é a única diferente do lugar. Você entende? Pode ter até alguém lá de branco, mas não tem nada a ver, ninguém vai ficar olhando para cá. Não, os olhos de todos, até daquela que é imitação, o olho de todo mundo está nela. Aí Paulo diz, o muro foi destruído para vocês serem assim. Fazer a diferença nos ambientes. Serem admiradas nos ambientes. Quando Paulo olha e vê que a igreja está em perigo, nós estamos em perigo, porque nós não crescemos, nós inchamos. E o que deixa a gente inchado? A heresia. A heresia. A mensagem pode ser a mensagem mais elaborada de todas. Pode ser linda. Pode ser as palavras, pode ser um teólogo que venha falar. Pode ser um texto lindo e bem elaborado. Mas eu quero dizer para você que se for distorcido, eu não posso pegar esse texto e botar coisas materiais. Eu vou estar falsificando a palavra. Eu não posso pegar um texto da Bíblia e botar para viajar do meu jeito. Eu tenho que procurar pregar aquilo que está mostrando.
mostrando para a igreja aquilo que está ensinando. Eu tenho que me aproximar para mostrar cada passo que Deus mandou, cada um dar aqui dentro. Então, quando a gente começa a olhar e a gente começa a ver, aí Paulo diz assim, por esta razão, porque ele está falando dos versículos anteriores. Ele está dizendo assim, olha, o inimigo vai bater em você porque você deixou o mundo. O inimigo está furioso com você porque você quebrou, pegou a marretinha e tacou na cara da Diana, quebrou a idolatria, botou fogo no texto, rasgou o catecismo. O inimigo está furioso com você porque você pegou aquilo que era de feitiçaria, os livros de Chico Xavier, o livro de Paulo Coelho, você botou fogo em tudo. O inimigo está furioso com você, então ele vai investir, ele vai buscar estratégias para te derrubar dentro da igreja. Ele vai buscar estratégia, ele vai te sondar, ele vai estudar o que fazer com você para te derrubar, para você ficar desviado dentro da igreja e para você achar que você está salvo e você não está. Aí Paulo, vendo como o inimigo é sagaz, como ele é astuto, como ele é sutil, aí Paulo cai de joelho e começa a implorar ao Senhor. Põe a mão. Põe a mão. Se revela a igreja. Põe a mão. Desce naquela igreja. Desce naquele coração. Visita aquele crente. Senhor, ele precisa te conhecer de perto. Ele precisa ter experiências contigo. O Senhor precisa abrir o entendimento dele. O Senhor precisa visitar o homem interior dele. Precisa fazer ele mergulhar na tua presença. Ei, você precisa ter experiência com Deus. As heresias é uma das coisas que deixa o crente frio, morno, morto, gelado. É uma das coisas, eu acredito que é a primeira coisa. E eu acredito que a segunda coisa é incrédulo dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes, eu já fiz tanta coisa, já tive tantos pensamentos e já fui ensinada de forma tão errada. Às vezes a gente estipula metas de batismo. Esse ano eu vou batizar X. Era como se dependesse de mim. Depende do Espírito Santo. Aí o que acontece? Todo mundo que passa ou que entra, a gente pega. E a gente já põe no hall de membro. Na igreja onde eu estou lá, cheguei, conversei com o pastor, falei, tem aqui minha carteirinha, quer ver? Não, não quero. Se o senhor quiser uma carta, ele falou, também não quero. Eu quero que você fique assistindo os cultos. Todos os cultos você esteja aqui. E eu quero que você vai falar ali com a Alê. E ela vai te instruir como fazer. Tem que fazer um curso de 7 semanas. Enquanto esse curso tem que ficar participando dos cultos para ver se vai se adaptando. E nesse curso, ela vai instruindo, mostrando a visão da igreja de 7 semanas, 1 hora cada vez, cada dia. E ela mostra a visão da igreja todinha em 7 semanas. Mostra por que é dizimista, por que é assim, por quê. E começa a mostrar tudo. E depois tem os formulários. Menino do céu, quando eu vi aquele negócio, eu falei, gente, o que era aquilo? Para preencher, se você tem nome sujo, se você é fofoqueiro, quais são os seus pontos fracos? O seu coração se inclina. Qual é o seu ponto fraco, assim, tipo assim, que você acha que você pode escorregar? Menina, é tanta da pergunta. Depois que você preenche todo o formulário, aí você vai ter uma entrevista com o pastor e eles vão fazer um monte de pergunta para ver se você cai em contradição.
para ver se eles membram na igreja. Aí, eu sou pastora, vou ficar no meio de todo mundo quietinha, até Deus mostrar para ele que eu tenho que me levantar em alguma coisa. Por quê? Porque se eu for uma pastora de qualquer jeito, não vou conseguir ficar lá. Por causa da insubmissão. Porque tá entendendo? Os pastores, porque acha que tem um título já. Não, imagina! Deus experimenta a gente. Fica igual todo mundo. E aí vai orando. E o Espírito vai se manifestando através da sua vida. É aonde eles veem. Não, tem que levantar porque eu estou vendo Deus nela. É assim. Moriá do Rio Preto. Itanabi. Então Paulo chega e eu quero, para a gente fechar. E ele diz assim: por esta razão me ponho de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família. Não é de todas as famílias, de toda a família. Está falando da igreja. Está falando de judeus e de gentil. De toda a família. Está falando da igreja. E ele prossegue. Oro para que com a sua gloriosa riqueza ele fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigado, preste atenção, ele está falando aqui de poder. Primeiro ele pede para que Deus venha abrir o nosso entendimento e se manifestar no nosso homem interior. É no íntimo. É para ter a limpeza de dentro para fora. E ele pede para que nós venhamos ser cheios de poder, revestidos de poder. Para que precisamos de poder em primeiro lugar? Primeiro, hoje falou muito de amor. Poder para amar. Não é fácil. Ei, o crente que não nasceu de novo não consegue amar a todos da mesma forma. Por quê? Porque tem gente que, se você não estiver cheio do poder de Deus, você não consegue amar. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque tem gente que é pedra no nosso sapato. Não é verdade, gente? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Paulo pede em primeiro lugar para nos revestir, para Deus nos revestir de poder, trabalhando no nosso homem interior. Porque Paulo sabe quem é nosso inimigo. Para a gente enfrentar esse inimigo todo dia, ele se manifesta através do marido, ele se manifesta através do vizinho, ele se manifesta no trabalho, ele rouba o nosso dinheiro, ele trabalha. É verdade ou mentira? Paulo sabia quem era o bicho e disse: esse povo tem que estar cheio. Para quê? Cheio do poder, para ter discernimento. Para você olhar, lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, os fortes suportem os fracos. Se você não estiver cheio de poder, você não vai aguentar ele na sua cacunda. Você vai mandar ele para o beleléu. É verdade. É verdade. Olha, tem pai que é só a graça para aguentar dentro de casa. O jovem, as pessoas que são solteiros. Não é verdade? Tem mãe, também tem marido, também tem esposa, também tem mulher. Não é verdade? Às vezes tem gente até na igreja. Por quê? Cabeça diferente, pensamento diferente, visão diferente. Mas o que Deus quer? Se encha todos do poder. Por quê? Porque Satanás vai mandar o joio. O joio vai sentar. Às vezes o joio é a mulher, o homem é trigo. Por isso que Jesus disse, podemos arrancar o joio? Não, senão o trigo vai junto. Entendeu?
Você fala, meu Deus, aquela mulher é uma peste. Aí manda ela para fora da igreja, mas se ela for, vai o filho, o marido, vai fulano. Está entendendo? É. Então você tem que estar cheio do poder. Por quê? Para você saber lidar com as situações que vai vir sobre a tua vida. Paulo está pedindo esse poder para curar, poder para amar. Não é fácil amar quem te odeia. Não é fácil amar quem pisa no teu calo. Não é fácil orar por quem fala mal de você. Quem não nasceu de novo não consegue. E o perigo está por não conseguir. Se não conseguir, está indo para o inferno. Por quê? Por quê? Pastora Thalita, você não tem noção como ele me feriu. Aí o que você e eu ferimos deu com o nosso pecado. Por quê? Porque antes de o nosso pecado fere o caráter, fere a santidade de Deus. Entende? Então, se Deus nos atura, se Deus nos ama, por que você não pode amar as pessoas que te feriram também? Por que guardar mágoa? Vai só trancar a porta do céu para você. A mágoa é um copo de veneno que você bebe todo dia e acha que quem vai morrer é o outro. Gente, é profundo na terra. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E Paulo prossegue. Aí ele diz, é porque essa Bíblia, a linguagem dela é um pouco diferente, mas é bênção. E ele está falando com poder pelo Espírito Santo, mediante a fé. Então, o que é fé, gente? O que é fé? Você tem esperança que a qualquer momento Deus vai te chamar e vai te colocar em um lugar onde o choro não haverá, aonde a dor não vai estar lá, onde você vai ser completo, totalmente pleno, onde você vai ter o ápice do prazer, aonde Deus vai te colocar em um lugar seguro, aonde você vai estar com Cristo. Então você tem essa esperança de você ser cheio do poder de Deus para cumprir com a palavra do Senhor. Você não vai olhar para a dona fofoqueira, não faz isso. Não olha para a dona fofoqueira, não olha não. Não olha. Não olha. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Não vai, não vai. A gente é tudo cheio de sintoma. A gente é tudo cheio de sintoma. É todo mundo cheio de sintoma. Não olha para os sintomas de ninguém. Ora por ele, intercede por ele. Ora porque Deus quer ser glorificado. Aí ele diz sobre o alicerce. E ele está falando sobre a raiz. Um crente cheio de poder, não tem como ele não crescer. Não tem como ele não enraizar. Não tem como Satanás destruir. Um crente que ama o inimigo, ele jamais será abalado pelas tempestades da vida. Ele vai chorar, vai sentir dor, mas ele vai ter certeza que tem alguém lutando com ele, que tem alguém fortalecendo ele, que tem alguém segurando ele e tem alguém que vai justificá-lo. Paulo está dizendo, vocês precisam enraizar, vocês precisam fazer suas casas, construir o seu ministério nos fundamentos aqui, da palavra. Vocês precisam construir a sua vida sobre os preceitos e ensinamento de Jesus Cristo. Tem que criar raízes na presença do Senhor. Então, como eu falei
sobre o incrédulo. Eu estava vendo um testemunho. Uma igreja lá em Jacarepaguá. Uma igreja batista. E o pastor auxiliar, uma igreja grande. O pastor auxiliar, ele foi denunciado por pedofilia. E ele foi levado para a delegacia. E quando chegou lá, ele confessou que ele abusou de 14 crianças dentro da igreja. O homem foi batizado. Ele aceitou Jesus. Ele foi batizado. Ele começou a se movimentar na igreja, a ponto de se levantar como pastor. Mas ele nunca levou a palavra a sério. Ele pregava e não fazia nenhum esforço para deixar os seus pecados, para se arrepender. O arrependimento é o que nos leva para o céu. Não é a quantidade de glória a Deus e aleluia, e não é a obra que eu faço. O arrependimento me leva para perto de Deus. Eu estou dizendo que tem muito incrédulo na igreja. E aqui foi falado, Marcão falou, não faça nada sem orar e esperar a resposta do céu. Não chame ninguém como obreiro. Não levante ninguém. Se Deus não falar, senão além de você matar uma alma, vai botar um monte para fora. Incrédulos na igreja. Você tem que ser cheio do poder de Deus e tem que buscar discernimento. Tem que falar, Senhor, me ajuda a lidar. Me mostra quem está com capa, Senhor. Porque o joio e o trigo é muito parecido. É muito parecido demais. É muito parecido. E tem que orar. Por quê? Olhe para os frutos. Os frutos, o que é isso? Fruto de arrependimento. Se conhece a árvore pelos frutos. Olhe, observe a conduta do dia a dia da pessoa. Veja se essa pessoa se levanta com entusiasmo primeiro para ganhar alma, para ajudar o necessitado. E quando pega, vamos dizer, o microfone, quando tem uma oportunidade, do coração, o que vai sair? Exatamente. Se for trigo, só vai sair palavra de salvação, de arrependimento, de vida eterna, ajudar, vestir a camisa pelo ministério e dizer, não, vamos resgatar, aquela dali está com problema, aquele está com dificuldade, vamos aí dar as mãos, está entendendo? E você vai ver essas pessoas unidas em oração. E você vai ver a oração. Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero ser santo. Eu me limpa, me purifica. Você vai ver que a linha de raciocínio dessa pessoa vai buscar a vida eterna. Vai buscar verdade. Porque no capítulo 1, quando a gente começa a ver, está falando do resgate e da obra. Eu aprendi assim, a justificação, ele justifica você. Aí o que entra? Entra a regeneração. O que é regeneração? Você foi justificado por Cristo. Aí você se coloca de joelho e começa a gritar, me muda, me transforma, me transforma. Enquanto você não vê transformação, porque muitas vezes a gente fala, Senhor, visita o Adalberto, transforma ele, liberta ele. E eu? Não, me muda, me transforma, me transforma. O que acontece? A regeneração. Aí ele estende a mão, ele coloca a mão dentro de você, ele arranca a natureza do mundo terrena, arranca, e ele coloca parte do seu precioso ser,
Ezequiel fala da obra da regeneração. E arrancarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Está falando de regeneração. Foi justificado, busca regeneração. Quando está buscando a regeneração, qual é o próximo passo? Santificação. Santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Aí eu quero terminar para dizer para você. A gente percebe, a gente conversando com os crentes, a gente vê quem é regenerado. A gente, com o tempo, você fica muito tempo vendo com a pessoa, você começa a perceber. Aí ele continua falando assim, ó. Aí assim sim, aí é onde você vai. Aí Paulo, ele entra assim, ele ousa a buscar aquilo que é como se fosse impossível. Ele diz assim, para que Deus, pela glória dele, ele diz assim, eu vou fazer essa oração ao Senhor, para que o Senhor venha responder com toda a sua glória, com toda a sua glória. Aí eu fui ver o que era isso. Menina, eu descobri o que era. Com toda a sua glória. Sabe o que é isso? A glória não é um atributo. Não é um atributo. Olha só, a Bíblia diz que Deus tem seus atributos comunicáveis e tem os seus atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que ele divide conosco. Amor, bondade, misericórdia, longanimidade. Está entendendo? Isso são os atributos comunicáveis. E os incomunicáveis? Ele é infinito. Ele é o todo-poderoso. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a juntura de todos os seus atributos juntos. Aleluia. Paulo estava dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor pegue tudo que o Senhor é, com tudo que o Senhor tem, e me responda essa oração, por favor. Para quê? Olha, ele foi além, gente, ele foi além. E ele estava de joelho no chão. Tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem. Gente, você sabe o tamanho do universo? Sabe por que você não sabe? Porque ele não foi feito para nós. Ele foi feito para Deus. E um dia eu vi um homem falar e eu achei muito bonito. Que não tem uma poeira no meio do universo que ele não veja. Eu escutei outro falando. Não tem um cisco no universo que ele não sabe que aquele cisco está lá. Aí Paulo vem e manda ele juntar todo o seu poder. Com todos o que ele é e o que ele tem. Ele foi além da imaginação humana para responder a sua oração. E ele disse, para que eles entendam, eles compreendam, eles saibam sobre o comprimento, a largura, a profundidade. Era como se ele estivesse dizendo, aquilo que é impossível, eu quero que o Senhor faça na vida deles. Eu quero que os crentes da igreja de Éfeso, eu quero que a Thalita, a Carla, o João, o Benedito, eu quero que eles entrem no mais profundo, naquilo que ninguém nunca viu, aquilo que ninguém nunca sentiu. Eu quero que eles vejam e sintam. Eu quero que eles mergulhem de cabeça e vá além das suas imaginações. Eu quero porque depois que eles entrarem nessa dimensão,
Porque Paulo estava dizendo, depois que ele entrar nessa dimensão, mas não tem capeta que vai fazer ele desviar. Busque experiências com Deus, busque vida com Deus, busque intimidade com Deus, porque você será inabalável no dia da prova, no dia da dor, no dia da adversidade. Quando vier a dor, quando vier o câncer, quando vier o Covid, você vai falar, Senhor, esse é o veículo que vai me levar para Ti? Oh, aleluia, põe gasolina nele então, Senhor. Enche ele de gasolina. Eu quero voar. Você será resolvido. Você será completamente liberto. Você não tem medo. Você não vai ter medo da morte. Você não vai ter medo do inimigo. Você não vai ter medo. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero entregar o microfone. Aleluia. E ele diz assim. Aleluias. E ele seja a glória. Ele diz assim, mas ele diz assim, que ele tem infinitamente mais do que ele pediu. E ele diz que ele pode fazer. Gente, tudo que Paulo pediu é um absurdo. É um absurdo. E aqui está dizendo que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que ele citou aqui, gente. Por favor, vamos gritar. Esquece a tua dor. Esquece a tua dor, a porta do céu está aberta. Vamos sair do átrio, vamos. Vamos sair do átrio. Vamos entrar para o Santo do Santo, vamos? Por favor, vamos. Ele não quer que você se perca. Vamos sair, vamos. Vamos gritar até o céu descer. Vamos. Se a gente está diante de um oceano, vamos ficar na beira da praia. Para quê? Vamos entrar, vamos mergulhar, vamos colocar os instrumentos para mergulhar e buscar as pérolas que estão escondidas lá no fundo. Ele quer ser glorificado. Aleluias. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Que Deus venha penetrar em cada coração de uma forma poderosa nesta noite. E que você e eu possamos sair daqui hoje com um pensamento: não quero mais pouco, porque o Senhor tem muito além do que eu imagino. Eu quero a minha porção. Eu quero a minha porção. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. E as palmas.